Olá, meus queridos, sejam bem-vindos aqui ao Café de Esperança. Hoje, infelizmente, eu vou falar em cima de uma notícia triste, mas o meu canal sempre se propõe à reflexão e principalmente voltado, aos relacionamentos. Então, eu acho que isso é importante, nós desenvolvermos reflexão, apesar de ser um fato triste. É um fato que aconteceu na Itália e que chocou a Itália, a morte da jovem Carol Maltese, uma italiana de 25 anos que vendia vídeos eróticos na internet. Bom, aqui a gente já esbarra num pequeno pré-conceito. Tem gente que, ao ouvir isso, já automaticamente o cérebro já pensou, então é por isso. Ou seja, já acha que a pessoa então não prestava, já acha que a pessoa morreu por conta disso. E não é isso, né? Aqui a gente tem que analisar mulheres que são mortas por causa de homens que ficaram obcecados por elas. Independente da profissão, independente do que a pessoa fazia. Isso acontece com uma senhora que é cozinheira, acontece com uma jovem que faz vídeos para a internet. Acontece com uma senhora de igreja, certo? Que o homem ficou obcecado por ela. Acontece com uma mulher que faz vídeos eróticos para a internet. Então, acho que num primeiro momento a gente tem que parar com os nossos pré-julgamentos. Eles não são legais. O homem que a matou a marteladas, gente, era seu amigo e vizinho. David Fontana, eu não sei se é assim que pronuncia o nome dele, porque é um nome italiano, né? Então talvez eu esteja pronunciando errado. De 43 anos, bancário, que tinha como hobby um blog de gastronomia e fotografia. Então, ou seja, aparentemente um cara totalmente, comum, normal, enfim, acima de qualquer suspeita. Ele confessou ter matado a marteladas, esquartejado. Aí ele comprou um freezer e deixou o corpo dela durante 2 meses dentro deste freezer. Depois de 2 meses, ele resolveu se livrar do corpo e dirigiu cerca de 150 quilômetros e jogou de um penhasco os restos, mortais da jovem Carol Maltese. A morte foi registrada na cidade de Rescaldina, na região de Milão. A polícia encontrou restos, mortais, mas não tinha nenhum registro de pessoa desaparecida. Isso também me deixou um pouco triste ao ler, porque assim, ninguém deu falta dela. A não ser um ex-namorado que mantinha contato com ela, que de ex-namorado tinha se tornado amigo, e ele mandou mensagem de texto, e foi o próprio autor do crime que respondeu, e o próprio autor do crime também fez postagens na rede social da jovem para dar uma disfarçada. Mas ninguém a procurou, nem seus familiares. Então isso me deixou também um pouco entristecido, porque eu fiquei pensando, puxa vida, quais motivos fazem com que uma pessoa não seja nem procurada pela família? A pessoa já está morta. Será que o motivo era pelo fato dela fazer vídeos eróticos para a internet? E aí as famílias ficam, oh meu Deus, que vergonha. E aí eu até perco contato com o meu filho, com a minha filha por conta disso. É claro, a gente tende a deixar a pessoa depois de morta, a gente tende a deixá-la um pouco mais santa. É claro, pode ser que o afastamento tenha sido por parte dela. Talvez o afastamento tenha sido porque ela não queria mais contato com a família. O autor do crime chegou até a pagar o aluguel onde a moça morava, justamente para não levantar suspeitas. O ex-namorado da Carol
disse que o assassino era obcecado por ela e vivia cercando. Eu acho que essa informação aqui é importante para a nossa reflexão. Mulheres, cuidado com homens que estão obcecados por você, com homens que vivem te cercando. Às vezes a gente acha que não vai dar nada, a gente acha... Olha, cuidado. A gente nunca sabe, gente, o que vem, o que está se passando na cabeça da pessoa. Esses dias eu estava num lugar e aí estava eu e o meu namorado. E aí era uma festa. Nós estávamos num canto e aí eu vi uma moça conversando com um rapaz no meio dessa festa, tal. Aí eu vi um outro cara chegando, falando com ela. Aí ele foi e falou com esse cara que estava falando com ela. Aí o cara começou a gesticular. Aí eles mostraram outro cara. E esse outro cara estava perto de onde eu e meu namorado estávamos. E eu, bem, já captei o lance de tudo ali. Eu falei, esse daqui deve ser o ex-namorado da moça. Batata, bem. Aí a moça, depois de um tempo, aí o cara que estava querendo ficar com a moça ficava falando, não, eu imaginando que ele falava, não, o que eu tenho a ver? Isso aqui. Aí ela veio, e como esse cara estava perto de nós, eu ouvi ela dizendo para ele, eu não tenho mais nada com você. Então, a gente tem que ficar esperto, sabe? Sim, ela tá certa em dizer que ela não tem mais nada com ele. Mas toma cuidado, o cara tava bêbado, tá numa festa. Então, assim, ó, tem gente que fica obcecado e a gente tem que tomar muito cuidado com a nossa postura diante de determinadas pessoas. Eu acho que a gente tem que, não deveria, mas a gente tem que ficar atento a essas coisas, prestar atenção, sabe? Não é ficar paranoico, mas ser cauteloso. Aliás, isso também aconteceu na minha família. Eu tinha uma prima e ela era uma irmã para mim, porque nós crescemos juntos, nós tínhamos uma diferença de 10 meses só. Então crescemos juntos, dividimos a infância e a adolescência juntos. E aí ela começou a namorar um cara, ficou namorando ele um tempo, tal. Aí ela achou que ele estava envolvido com droga e ela terminou com ele. Ela já tinha terminado outras vezes, mas aí ela achou que estava demais o negócio, que ele estava realmente envolvido com droga, ela terminou. E ele ficou obcecado por ela. E o meu tio, inclusive, foi na delegacia fazer um BO. Falar que ele estava importunando, que ele estava cercando. Olha só. E aí a minha tia trabalhava como diarista, né, numa casa de uma família, e a minha tia falou para minha prima, porque a minha prima estava desempregada naquela época. E aí minha tia falou, vamos comigo, para não deixar ela sozinha em casa. Olha só, para não deixar ela sozinha em casa com medo desse rapaz. E ela foi com a minha tia. E aí terminou o horário do expediente lá na casa da família, tipo 5 horas da tarde. Ela desceu no centro da cidade, a minha tia com a minha prima, a pé. E depois elas iam passar na loja da minha irmã. Minha irmã tinha loja na época. Nisso que elas estavam quase chegando na loja da minha irmã, ele chegou com um mototáxi. Depois a gente ficou sabendo que ele estava o dia inteiro rodando com o mototáxi procurando pela minha prima. E aí ele estacionou, né, o mototáxi parou, ele desceu da moto, e aí a minha tia falou para ele, fulano, deixa minha filha em paz, deixa ela quieta. Aí ele falou assim, não, dona, né, falou o nome da minha tia, eu só quero conversar com ela. O que você imagina, gente? Você imagina que vai acontecer alguma coisa? Não, eu só quero conversar com ela. E ele ficou ali na calçada conversando com ela, e a minha tia foi até a loja da minha irmã e foi ao telefone para ligar para a polícia. Porque naquela época nem era, o celular nem estava. Isso foi no ano 2000. O celular estava começando, né? E ela entrou para pegar o telefone da loja para ligar para a polícia. Nisso já escutaram um tiro. Ele tinha uma casa ali, né? Eles pararam na calçada. Era a garagem de uma casa, só que essa garagem não tinha portão. Então ele foi empurrando ela, e aí a hora que chegou lá no fim, a casa virava, né? E ele virou, encurralou ela lá, e ele deu 2 tiros nela e se matou. Foi uma das maiores tristezas na minha vida, porque eu era muito chegado a ela. Então, e eu sei,
eu sei da bondade da minha prima, eu sei que a minha prima não viu maldade nessas coisas, né? Quando que a minha prima imaginou que esse rapaz fosse tirar um revólver? Quando que a minha tia imaginou que ele, ao descer da moto, não, eu só quero conversar com ela. Um cara que conviveu à casa da minha tia durante quantos? 5 anos? Quando que a minha tia ia imaginar que ele ia estar com um revólver? Bom, se a minha tia tivesse insistido, não, você não vai conversar com ela, ele teria atirado na minha tia também, com certeza. Então, meus amores, está vendo como eu estou dizendo a vocês? Aqui a questão não é se a menina grava vídeo pornô para a internet. A questão é que esses casos acontecem aos montes. Esse ex, que era amigo da Carol, ele disse também numa entrevista que o autor do crime não deixava nem ela ficar com o filho dela. Ele se interferia, ele se metia no meio. Então você está vendo? Ó, são sinais. Ele não deixa nem eu ficar com meu filho, ou seja, ele tem ciúmes do meu filho. Ele se mete em tudo que eu vou fazer, ou seja, ele acha que manda em mim. Gente, não ignore sinais. E se posicione. Se você não quiser ter problemas lá na frente, se posicione. Não permita que o cara te controle, que ele acha que ele manda na sua vida. Enfim, né? Uma jovem que deixa inclusive um menino de 6 anos aí, vítima de alguém que ela confiava. O autor do crime tinha inclusive as chaves do apartamento dela, né? Então tinha acesso à vida dela. Uma pessoa que ela confiava. E aí, né, acabou desenvolvendo essa obsessão por ela e acabou finalizando dessa forma trágica. E é por isso que eu digo, prestemos atenção. Tem determinadas coisas, determinados sinais que a gente não pode desconsiderar. Inscreva-se. Eu fico aqui aguardando a sua inscrição. Se você curtiu, dá o seu joinha, compartilhe com seus amigos. Lembrando a você que aqui na descrição do vídeo tem todas as informações sobre a gravação privada, sobre os meus livros, está tudo aqui na descrição do vídeo. Muito obrigado, beijo no coração e, é claro, um forte abraço.